Olá! No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando de qualidade de software, só que num aspecto um pouco diferente. O impacto que o desenvolvimento de software e o software tem na nossa vida. Tá? Nós vamos falar sobre aspectos do uso do computador e seus efeitos nas nossas vidas e na sociedade. Como, por exemplo, doenças do uso do computador. Antigamente só afetavam desenvolvedores, hoje já afetam pessoas que não estão envolvidas no desenvolvimento, que só usam o software. Inclusão digital, privacidade, vamos falar um pouco sobre privacidade, informática na saúde, ética e direito autoral em software. Todos esses aspectos, eles parecem não estar relacionados com qualidade, mas são aspectos que o profissional que desenvolve o software, o profissional que está envolvido no controle de qualidade, tem que considerar na hora que está desenvolvendo. Tá? Vamos falar um pouco sobre uso de monitor, interface, a gente vai falar sobre direito autoral, sobre ética, que tem a ver com a qualidade, mesmo que indiretamente. Começando a falar sobre doenças de uso do computador. Bom, temos dois tipos. Primeiro, a doença profissional inerente à profissão e doença do trabalho que envolve condições de trabalho. No nosso caso, no caso de programadores de computador, que a gente usa muito o teclado, muito o mouse, a gente usa muito o monitor, está muito tempo parado, a doença profissional está relacionada com esses aspectos. A doença do trabalho tem a ver com o fato de você ter pouca luz no ambiente de trabalho, você ter uma cadeira que não é ergonômica, você ter as alturas da sua mesa, a altura, o ruído ambiente, isso tudo é considerado condições de trabalho. Então, doenças causadas por isso são doenças do trabalho. Exemplos. Problemas de visão, ou seja, exposição prolongada ao monitor. É que você fica muito tempo sem piscar quando você está olhando para o computador. Não sei se você já notou isso. Quando você fica muito tempo sem piscar, seus olhos ressecam. Então, você fica muito tempo olhando para o computador, ou olhando para o celular, ou tablet. Você tem problemas de ressecamento, irritação, ardência. Eu tinha uma época que eu fazia desenvolvimento, trabalhava com desenvolvimento, e eu usava lentes de contato, né? E como eu ficava muito tempo olhando para o computador, eu não piscava, as lentes chegavam em casa ressecadas, ressecadíssimas. Então, eu assim, chegava com o olho vermelho em casa. Passei a não usar mais lentes, passei a usar óculos, um pouco do problema com as lentes sumiu, né? Mas a questão do olho ficar, a vista ficar cansada, o olho fica vermelho, depois de um dia de trabalho, é bem comum. Isso pode dar dor de cabeça, tá? Melhor coisa, fazer pausas frequentes e ir ao oftalmologista. Normalmente fazer a pausa ou lembrar de piscar já é uma coisa importante. Mas no caso, num caso mais extremo, usar colírios para aliviar um pouco a sensação. Tá? Outro problema relacionado com TI é a obesidade. A gente passa muito tempo sentado, quem desenvolve, principalmente, passa muito tempo sentado. Tá? Assim, você passa muito tempo sentado, além disso, você gosta de fazer muita coisa com o computador, se divertir, tudo está envolvendo o computador. Então, o que acontece é,
São problemas de pressão, né? Cansaço contínuo, indisposição, quando se começa a engordar, isso acontece. Soluções. Faz exercícios, isso é uma coisa importante para todo mundo, fazer exercícios, ir ao médico, manter a saúde em dia, controlar a ingestão de, como a minha mãe chama, porcarias. Não, junk food ou salgadinhos ou coisas assim que não são tão saudáveis. Isso é importante para a sua vida e vai prolongar a sua saúde, você vai viver mais tempo. Além disso, vai aumentar a sua produtividade, porque você não vai ter problemas com pressão, você não vai ter um cansaço contínuo durante o tempo de trabalho. Então, cuidar da saúde sempre é bom, tá? E a obesidade é um problema grande hoje em dia no mundo, tá? Outras coisas que acontecem, lesão por esforço repetitivo. Ó, o mouse, cadê? Aqui a câmera. Quando você pega um mouse, que o meu mouse ele não é um mouse comum, ele é bem menor, muito tempo trabalhando com ele, começa a doer aqui, ó. Cadê? Começa a doer aqui, esses músculos, tá? É uma lesão por esforço repetitivo. Não chega a ser uma lesão, no caso, né, quando começa a doer, mas pode causar uma lesão por esforço repetitivo, que também é chamado de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Tá? Vão causar tendinite, bursite, inflamações nas juntas, e coisas que podem ser graves. Isso eu já vi gente que precisou parar um tempo de trabalhar por causa disso. Tá? Quando você vê, às vezes você vê um profissional da área de TI com uma tala aqui, sem poder usar mouse, sem poder usar o teclado, tá? Então, isso é um cuidado que você tem que tomar. Aqueles exercícios laborais de fazer alongamento são bem importantes, assim. Temos que nos ater a esse tipo de coisa. Lesão na coluna, coisa mais comum de acontecer é uma má postura no profissional de TI. Por quê? Porque a gente fica muito tempo sentado, as cadeiras nem sempre são ergonômicas, e quando são ergonômicas, o profissional ele não ajusta a cadeira à sua necessidade. Então, pode ser a melhor cadeira do mundo, o cara vai estar usando, a pessoa, né, vai estar usando errado o equipamento. É aquela coisa que a sua mãe falava quando você era criança: senta direito, meu filho. Ou a sua professora falava: senta direito. Por quê? Porque com o tempo as costas vão sofrer, porque você fica curvado como na figura. Então você vai ter problemas aqui na cervical. Você pode ter, em casos mais graves, até uma hérnia de disco, tá? Isso é um problema. Sem falar em cansaços nas pernas, em problemas nas costas, na lombar. Tudo isso tem a ver com uma postura em frente ao computador. Tá? Outras coisas que podemos citar: problemas de sono. Aqui tem um quadrinho que eu gosto, que é o da vida de programador. O que tem? O programador experiente, que é o de camisa preta, chega e pergunta. E é perguntado por um colega: você já perguntou ao estagiário por que ele quis virar programador? Não. Daí aquele mesmo estagiário respondeu: eu queria ser médico, mas como eu não queria ter que dormir pouco, virar noites, viver no estresse, lidar com um paciente fresco e estar sempre com o meu na reta, resolvi prestar computação. Pois é, a área de medicina ela é muito estressante, porque tem vidas de pacientes em jogo. Mas a área de informática é estressante. A gente viu
Nos nossos vídeos, a gente viu, vocês viram nas disciplinas que envolvem engenharia de software que o software é muito difícil de ser construído, a gente viu a parte de qualidade, é muito difícil de garantir a qualidade, você tem que ter um esforço assim, ininterrupto para garantir a qualidade do software. Tá? Então, a área de computação, a área de informática, desenvolvimento do software, ela é estressante, tá? Muito estressante. Tá? O estresse causa diversos males, distúrbios no corpo, etc. Né? Afeta o nosso sono, afeta a nossa vida pessoal, tá? Às vezes chega ao extremo de você ter que sair do emprego e procurar um outro, pelos mais diversos motivos. Tá? Às vezes o seu chefe é muito... como é que eu vou dizer, ele é muito estressado, às vezes o comercial da sua empresa vende o software com prazo muito curto e você tem que dar conta, tem muitos casos que envolvem profissionais de TI, onde o estresse, eles têm que virar à noite programando. Eu próprio já fiquei até meia-noite, um pouco mais. Nunca virei à noite programando assim, em empresa. Mas eu próprio já tive que pedir sanduíche assim, para jantar, porque o prazo estava curto. Tá? Isso acontece bastante. Tá? Mudando um pouco do assunto, vamos falar sobre inclusão digital. Tá? A inclusão digital tem a ver um pouco com com a qualidade de software. Bom, só complementando antes, aqui, uma coisa que eu esqueci de falar sobre toda a parte de doenças laborais, visão, obesidade, LER ou DORT, lesões na coluna, problemas de sono, estresse, etc., é que tudo isso afeta a sua produtividade, tá? Todos eles vão afetar a sua produtividade. Todos esses problemas, eles têm que ser mitigados, né? Então, você tem que ter uma rotina mais saudável de trabalho, tá? Por quê? Porque tudo isso vai encurtar a sua saúde, vai impedir que você exerça plenamente sua profissão, tá? Então, a gente tem que ter uma coisa chamada trabalho sustentável. Trabalho sustentável não tem nada a ver com você trabalhar numa sala verde. Trabalho sustentável tem a ver com você trabalhar de acordo com o seu horário de trabalho e fazer todas as suas tarefas no seu horário de trabalho, tá? Se sentindo pleno, se sentindo confortável, tendo intervalos, com todo um ambiente apropriado para você desenvolver. Então, isso é importante. Muitas coisas você não consegue porque depende do seu patrão fornecer, né? Por exemplo, ar-condicionado, ventilador, cadeiras ergonômicas, mesas adequadas, computadores adequados, etc. Mas uma boa parte depende de você, depende da sua postura com relação à postura em si, mas a sua postura com relação a determinadas coisas, por exemplo, as tarefas, por exemplo, a intervalos que você tem que ter. Tá? Nem sempre a gente consegue fazer isso, tá? Eu vou te dizer que nem sempre a gente tem essa disciplina, mas é importante, tá? Pensar sobre isso, tá? Vamos mudar um pouco de assunto agora, falando sobre inclusão digital. Esse é um mapa da inclusão digital no Brasil, tá? Censo 2010, onde você tem uma distribuição inadequada,
tá, do acesso a computador com internet no Brasil. Então, assim, é uma distribuição que não é uniforme, né? É uma distribuição que está muito longe de ser uniforme. A gente vê o seguinte, que tem certos estados que são melhor servidos, certas regiões que são melhores servidas. Por exemplo, a gente vê que o que está em amarelo aqui, ele é uma região com melhor acesso à internet, né, mais computadores com acesso à internet, e as regiões em vermelho são com menos. Notem que, normalmente, essas regiões estão perto de capitais, isso aqui é São Paulo, aqui a gente tem o Rio, Brasília, então, Paraná um pouco, Porto Alegre, Florianópolis, que tem um acesso melhor, assim, não é que tem um acesso melhor, mas tem um número melhor de computadores com acesso à internet por 100 mil habitantes, por exemplo, um índice melhor. Tá? No ranking de inclusão digital do mundo, nós estamos em 63º lugar, em 180 e poucos países. Então, a gente está meio na média, assim. Mas, olha, a gente está bem melhor do que... Na verdade, aqui tem a média, né? A média 33, a gente está bem na média. Isso é de 2010. Assim, a gente está melhor que muita gente, mas a gente está pior que muita gente, tá? Que a gente deveria ter mais capacidade devido à riqueza do país. Tá? Isso é um assunto a ser discutido, mas é bom para a gente pensar. Tá? Só que a inclusão digital, ele não é só acesso à internet, tá? Computadores com acesso à internet. Inclusão digital tem a ver com o computador, tem a ver com a internet, mas tem a ver com interagir com a máquina. Tá? Por exemplo, hoje em dia se vê que tem pessoas que já são incluídas digitalmente desde criança, que são os alunos, as crianças das classes mais favorecidas, tá? Mas tem pessoas que dificilmente vão ter que tem pouco acesso à internet, talvez só nos colégios, e olhe lá, tá? Que são as pessoas estudantes das classes menos favorecidas, das regiões mais, aqui daí a gente consegue ver, né, das regiões mais distantes do Brasil, além das pessoas com mais idade, né? Por exemplo, pessoas com, às vezes, a minha idade, um pouco acima. Eu estudei computação. Posso dizer que fiz um curso de acesso à internet. Enquanto estava estudando computação, apareceu a internet, então a gente aprendeu desde o começo da faculdade a acessar, a ver como funciona a internet. Mas tem pessoas que realmente elas não têm mais idade e não são alfabetizadas digitalmente. Tá? Elas não sabem usar, ou sabem muito pouco. Tá? Coisas que importam, né? A qualidade da internet vai importar, a qualidade também envolve a experiência do usuário, né? Quanto maior a qualidade da internet, melhor a experiência do usuário, né? Tá? Isso é uma coisa que ajuda quando você tem uma internet boa. Mas só que a internet boa é uma coisa que é dada pelas empresas, hoje em dia, dos provedores, pelos seus recursos pessoais, né, de você poder contratar, pelos serviços públicos que disponibilizam internet em certos locais, bibliotecas, por exemplo. Tá? Então, é uma coisa assim que é necessária, mas nem sempre depende da pessoa. Tá? Além disso, os usuários eles precisam de instrução. Como eu falei, não é todo mundo que é letrado digitalmente. Tá? É necessário instruir as pessoas, né? Principalmente, daí tem uma coisa que envolve
Desenvolvimento de software. São necessários programas para aqueles com maior dificuldade. Ou seja, pensar na usabilidade, pensar na facilidade de aprendizado, pensar na qualidade do software. Aí tem muito a ver com qualidade do software, é super importante para permitir o acesso à inclusão digital. Tá? Um software difícil de usar, ele não vai incluir digitalmente as pessoas. Tá? Tudo bem? Tá? Além disso, a gente precisa, para incluir digitalmente, a gente precisa de segurança na internet também. As pessoas precisam saber a respeito de como não serem ludibriadas pelos golpes na internet. Tá? São muito frequentes e as pessoas que não têm um letramento digital, elas frequentemente caem em golpes. Eu tenho um exemplo disso que é uma mensagem que corria quando eu estava na universidade, tá? Que era um vírus para as pessoas mais assim menos letradas. Era um vírus que pegava pessoas que não conheciam computador, tá? A piada em si é meio preconceituosa, mas vale a pena falar, porque a piada pedia para a própria pessoa formatar o computador, para a própria pessoa apagar os seus arquivos, para a própria pessoa instalar o vírus. Tá? A gente acha que isso é piada, que isso é até ofensivo, mas uma maioria dos golpes na internet tem a ver com a falta de habilidade das pessoas em compreender o funcionamento e compreender como aquilo se desenrola, e acabam elas mesmas instalando o vírus, né? Elas mesmas prejudicando os sistemas que elas estão usando. Tá? Elas mesmas não sabem o que acontece. Tá? Abrir um e-mail, executar alguma coisa que vem assim do tipo, a Receita Federal quer falar com você. Daí você clica lá, instala o vírus. Tá? Bom, vamos pular para um outro assunto que é muito em voga ultimamente, tá? Que é privacidade. Se você tem celular Android, o Google sabe tudo o que você faz. Tá? Ele sabe aonde você esteve. É legal o Google saber, porque às vezes você não lembra, mas ele lembra o dia, a hora que você esteve em algum lugar. Ele sabe o que você acessou. Ele sabe todas as coisas que você fez em tal dia, em tal hora, quantos quilômetros você andou. Além disso, você posta na internet os seus dados. Do tipo, eu viajei para tal lugar. Posta fotos sua jantando, posta foto dos filhos de uniforme do colégio. Tá? Você coloca no seu e-mail que você está em férias e não está respondendo. Do tipo, se o ladrão ligar para você, mandar um e-mail para você, ele vai saber que você, por exemplo, está de férias, então você pode não estar em casa. E coisas desse tipo, sem falar em coisas que você coloca nas redes sociais. Assim, a gente expõe a nossa vida, tá? A gente coloca muita coisa na nossa vida. Mas, de qualquer forma, as grandes empresas, elas têm acesso ao que você faz, às suas preferências. Tem um filme interessante, deixa eu procurar aqui, do Netflix. Netflix sobre digital. Tá? Sobre internet. Tá, vamos ver.
Não achei o filme que eu queria mostrar para vocês. Mas, de qualquer forma, tem um filme no Netflix que fala sobre, um documentário, na verdade, que fala sobre os algoritmos de recomendação que o YouTube usa, que o Facebook usa, que o Instagram usa e tudo mais. Tá? Todos eles são baseados em dados que você coloca na internet. Coisas que você curte, coisas que você não curte. Então, é muito difícil você não colocar os seus próprios dados na internet. Tá? Então, isso é complicado. A questão da privacidade é uma questão complicada. Tá? A privacidade, ela é um produto, porque quando você tem serviços como Facebook, Amazon, Microsoft e Yahoo, o serviço é grátis, mas, como diria um economista antigo, eu esqueci o nome, não existe almoço grátis, nada é grátis. Então, a gente não pensa na consequência que é a gente aceitar os termos de privacidade dessas empresas. Essas empresas vendem os nossos dados. Para que elas vendem os nossos dados? Alguma vez você já estava lá acessando a internet, procurando o que você estava procurando? Comprar um relógio. Você queria comprar um relógio. Daí, quando você estava lendo o seu jornal pela internet, aparece ali do lado do jornal os anúncios de relógio. Como se o jornal soubesse que você estava a fim de comprar um relógio. Tá? Então, essa venda de dados, essa venda de preferências, essa venda de informações, ela é comum e ela que paga o acesso grátis ao Facebook, por exemplo. Você já pensou nisso? Ou você acha que o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, ele é como se diz, ele criou o Facebook só para servir os usuários? Não, né? Tá? O problema é o seguinte, é que as informações podem ser usadas contra você futuramente. Tá? Você é apenas um produto. Tá? E suas informações são usadas para vender propaganda. Mas você já pensou em coisas, assim, uma coisa que raramente acontece, um vazamento seletivo de informações. Raramente, é só uma vez por dia, duas vezes por dia que acontece um grande vazamento de informações. A gente sempre tem notícias de grandes vazamentos de informações na internet. Senhas que são vazadas, informações que são vazadas, tá? A culpa é de um hacker? Uma vez que a sua informação é vazada, não tem volta, tá? Lembre-se disso. Tem a famosa lei Carolina Dickerman que aconteceu porque foram vazadas fotos inapropriadas de uma atriz, né? Tem o caso do Wikileaks, né? Do Snowden, tá? Onde segredos do Departamento de Defesa americano, o Departamento de Defesa, não, de uma Agência Nacional de Segurança, a NSA, segredos da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos foram vazados, tá? E daí se descobriu que os Estados Unidos estavam espiando a primeira-ministra da Alemanha, a presidente do Brasil, mais um monte de gente importante, tá? Isso ficou, como é que eu vou dizer, ficou mal para os Estados Unidos, eles, assim, se desculparam, etc., mas continuam espionando, provavelmente. Tá? O que acontece nesse caso? Você tem que pensar em privacidade. Na verdade, você como desenvolvedor, você tem que pensar na história da privacidade do ponto de vista da segurança de acesso, do ponto de vista do ponto de vista da ética e do ponto de vista do que vão fazer com o seu software. Tá?
É assim, vamos supor assim, que você resolva trabalhar para um departamento de espionagem. Obviamente, eles vão fazer coisas, às vezes, lá, vão pedir para você desenvolver sistemas para fazer coisas que você não concorda, às vezes. Então, você tem que pensar nisso antes de se empregar num lugar desse. Porque você não pode se empregar num lugar desse e simplesmente chegar, não, não, isso eu não faço. Tá? Outra coisa, por exemplo, se você for desenvolver esse tipo de um software, assim, você tem que pensar nas consequências do software, sempre tem que pensar nas consequências do software que se desenvolve, tá? E problemas com privacidade é uma coisa importante, tá? Hoje em dia está se discutindo muito a tal da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não tenho nenhuma informação aqui para dar para vocês, mas ela tem a ver muito com a privacidade, muito com dados públicos, dados de pessoas em sistemas, tá? Tem muito a ver com isso. Tá sendo estudado, eu acho, mas você tem que se ater a esse tipo de consideração na hora que você está desenvolvendo. Tá? Continuando a falar sobre computador, software e sociedade, coisas importantes hoje em dia que tem, né, só para dar uma palha, hoje a gente vive numa situação de pandemia, e essa situação exige uma agilidade muito grande no serviço de saúde. Tá? E hoje em dia, cada vez mais, a informática, o desenvolvimento de software está incorporado aos sistemas de saúde. Por exemplo, auxílios aos diagnósticos. Quando você preenche um monte de... quando você preenche um negócio chamado anamnese, que são os seus dados principais, o que você está sentindo, com as doenças que você teve ultimamente, os remédios que você toma, sintomas, hábitos, etc. Existem softwares que filtram isso, fazem uma triagem disso, e já dão para o médico algum tipo de informação mais filtrada sobre o que pode estar acontecendo, ou suspeitas. Tá? O software não pode fazer diagnóstico, né, por uma questão, uma razão do ato médico, tá? Porque é o médico que tem que fazer o diagnóstico. Não é porque isso não é porque é proteção de trabalho, sabe? Não é prerrogativa do médico só porque ele é médico. Não, é porque ele estudou mais e sabe muito mais a respeito de uma doença do que, principalmente se ele for especialista da área, do que a gente consegue colocar no computador, tá? Além disso, tem o auxílio ao diagnóstico só com as informações e também tem auxílio ao diagnóstico com processamento de imagens biomédicas. Por exemplo, um software de processamento de imagem biomédica consegue detectar tumores extremamente pequenos que passam desapercebidos pela visão até do especialista. Tá? Então, essa filtragem por software, ela é muito importante, ela pode levar a diagnósticos muito mais precisos. Tá? Temos uma coisa que hoje em dia está começando, que são cirurgias à distância através de robôs. Então, o cirurgião fica numa cidade e controla um robô extremamente preciso que faz uma cirurgia num paciente do outro lado da cidade, do outro lado do mundo, por exemplo, ou numa outra cidade, ou no outro estado, ou no outro lado do mundo. Tá? Isso está se tornando comum. Tá? Comum em termos, precisa de um equipamento extremamente sensível, um treinamento muito grande do cirurgião, mas é menos incomum, não é mais uma obra de ficção. Tá? Temos o uso da nanotecnologia, que é você ter... a pessoa engole uma pílula e aquela pílula tem um micro-robô ou algum dispositivo que vai, por exemplo, fazer um diagnóstico.
Então, nem sempre você vai ter vai ter um tempo que você não vai mais precisar fazer uma endoscopia, assim, tipo enfiar um cano pela garganta para o médico saber se você tem úlcera ou não, tá? Ou algum problema digestivo, tá? Você engole a pílula filma tudo, tá? E depois, algum dia ela sai, e daí a gente consegue ver o resultado disso, tá? Além disso, a gente tem sistemas hospitalares cada vez mais sofisticados, onde o paciente vai, consulta com o médico pede para fazer um exame de imagens, ele vai fazer o exame de imagens, meia hora depois ele volta para a sala do médico, o médico já está com o exame de imagem dele pronto para ver e dar um diagnóstico. Tá? Sem falar em atendimento, sem falar em evitar retrabalho dos profissionais da saúde, tá? Sem falar em uma maior agilidade na organização do hospital, tudo isso. Tá? Além disso, do ponto de vista público, a gente tem os sistemas envolvendo o SUS, né? Por exemplo, sistemas de notificação de doenças, tá? Os sistemas que dão os relatórios de saúde, que tanto a gente quer ver a respeito da evolução da pandemia, por exemplo, da evolução das doenças, tá? Passando também pelo seu próprio registro no SUS, ou nos postos de saúde da prefeitura, tá? Que vão ser fundamentais para a vacinação, por exemplo. Tá? Só dei uma palhinha a respeito disso, para a gente falar sobre ética na computação. Bom, por que é ética na computação? A gente tem que pensar em ética na computação do ponto de vista que você está desenvolvendo um software. Tá? Daí você vai desenvolver o software, ele custa 50 mil, né? É um software, não é muito caro, mas daí o seu cliente ele resolve fazer uma proposta, ele te paga 100 e te cobra, e você aumenta o acordo para 500 mil, ele propõe aumentar o acordo para 500 mil porque ele quer fazer um caixa 2. Do tipo, ele te paga 100 mil, né, pelo software, mas ele recebe de alguém 500 mil para comprar um software que valeria 50 mil. Então, ele embolsa seus 350 mil e você ganha um pouco mais, tá? Do que você estava pedindo. Isso é certo? Pessoal, pensem o seguinte, não tem almoço grátis, alguém está pagando. E normalmente quando se faz isso, está envolvendo algum tipo de... como é que eu vou dizer? Algum tipo de serviço público. Tá? Ou alguém está roubando de uma empresa. Então, ou está roubando do erário público, ou está roubando de uma empresa. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Tá? Então, a computação é recente, né? Então, ela influencia comunicação, trabalho, divertimento, tá? E aparecem novos dilemas éticos todo dia. Tá? Então, o que é ser ético na computação? Tá? Código de ética da ACM, tá, alguns tópicos, né, que a gente vai apresentar aí. Contribuir para o bem-estar humano, respeitar a diversidade de culturas, minimizar as consequências ruins em saúde e segurança, evitar danos ao meio ambiente. A gente não falou do meio ambiente, mas o seu software tem impacto no meio ambiente, sim. Tá? Ele tem impacto no meio ambiente, sim. Tá? Então, você tem que evitar prejuízos aos outros, né? Então, contribuir para o bem-estar, evitar prejuízos aos outros, tá? Então, você tem que considerar o impacto das decisões de projetos, tá? Buscar testar o código tanto quanto possível. Então, você tem que fazer o código bem feito, tá? Testar, manter a qualidade, tudo mais, não é só por você,
para você evitar prejuízos a terceiros, por exemplo, ser ético com relação a isso, tá? E reportar problemas críticos ao encontrá-los enquanto você está desenvolvendo. Tá? Então, se você tem algum problema complicado que pode acontecer num sistema que envolve software e hardware também, e não é da sua alçada, você não tem condição de resolver isso, você tem que reportar isso, dizer, olha, isso pode acontecer com esse circuito aqui, ele pode, sei lá, ter um mau funcionamento, e isso pode prejudicar outras coisas. Tá? Com relação à sua responsabilidade profissional, seja honesto e confiável, respeito à privacidade, tá? A gente falou disso. Não utilizar o computador para discriminar de jeito nenhum, tá? Isso tem a história da inclusão digital, tá? Ninguém é burro porque não sabe usar o computador, tá? A pessoa só não é letrada digitalmente, tá? E alertar os riscos da informática para leigos digitais, ou seja, tudo que a gente falou a respeito de privacidade, tudo que a gente falou a respeito de segurança. Tá? Para os líderes, né, de desenvolvimento, pensar na relação entidade-sociedade, usar a computação para melhorar a qualidade do trabalho, criar oportunidades para aprimorar as habilidades de computação dos funcionários. Então, pensar no bem do pessoal que está trabalhando, tá? Não explorar tanto assim, o pessoal. Tá? Então, coisas que acontecem, né? Por exemplo, a pessoa vai te vender um computador e diz que o computador é ótimo, lindo, maravilhoso, você leva para casa, ele não funciona para o que você quer. Tá? A pessoa vendeu o computador com má fé, quis te empurrar uma coisa que você não quis. Tá? Ou então, o preço do software está inflado. Assim, tem uma história da oferta e da demanda, tá? Que às vezes você pode cobrar um preço parecido com o que o pessoal normalmente cobra, né? Que os concorrentes normalmente cobram. Mas quando é uma coisa que é feita exclusivamente, você pode dar um preço inflado, e isso pode ser ruim, tá? Pensando numa situação, tá? Então, uma empresa compra o seu software e daí você resolve que o seu software é melhor que aquilo e pede um aumento, tá? E a empresa, assim, não quer pagar, a empresa que comprou não quer pagar mais, e você resolve simplesmente bloquear os dados ou deixar o sistema mais lento, só para poder elevar o preço do sistema, tá? Isso não é ético, com certeza não, tá? Além disso, apontar defeitos que não existem, não informar defeitos conhecidos, tá? Quando isso acontece, tá? Você sempre deve ponderar as possibilidades, ou seja, qual ação vai ter menos impacto, que ação terá menor impacto sobre as pessoas mais vulneráveis, tá? Razoabilidade e proporcionalidade, tá? Daí, se você presenciar alguma coisa que não é moral, não participe, tá? E caso você tenha um problema para o poder para tornar moral, o faça. Tá? Isso tem a ver com desenvolvimento de software, isso tem a ver com qualidade de software. Obviamente, e eu vou dizer aqui, eu nunca conheci alguém que agisse de má fé no desenvolvimento de software, tá? Nas pessoas que eu tive contato, alunos, profissionais, nunca tive, tá? Então, a maior parte das pessoas é boa, tá? A maior parte das pessoas age pelo menos tenta agir com boa fé, tá? Só que, às vezes, coisinhas complicadas acontecem, então a gente tem que tentar resolver da melhor maneira possível, né? Ponderar
as possibilidades para tentar resolver e tornar isso interessante para ambas as partes. Tá? Bom, no nosso último caso agora, a gente vai falar um pouco sobre propriedade de software. Tá? Hoje ficou um vídeo meio fracionado, mas o que acontece? A gente está falando de diversos aspectos e envolvendo, é uma espécie de fechamento, porque se fosse abordar tudo isso, seria com detalhes, seria uma disciplina nova, uma discussão seria uma disciplina nova. Mas isso é só para dar um panorama, tá? Propriedade de software, tá? É aquela história, você faz um programa e quem é dono desse programa? Tá? A gente pode registrar uma patente ou pode registrar um direito autoral. Tá? Normalmente a patente envolve uso, tá? Envolve mecanismos de uso, envolve formas de usar, tá? E o software e o direito autoral envolve a obra feita. Então, suponha que você criou uma técnica que compacta dados da web inteira em poucos megabytes. Então, assim, você é a pessoa que tem o melhor algoritmo de compactação do mundo. Tá? Se você tiver o processo descrito de como fazer, independente de linguagem, plataforma, pode ser uma fonte de patente. Tá? Então, tem a ver com o uso. Agora, se você tiver só o programa de computador, você não fez um estudo, só programou, então você tem a história da propriedade intelectual sobre aquele produto de software. Tá? Se alguém fizer parecido, o pessoal vai ver o quanto de correspondência tem que analisar isso para ver se vale o seu direito autoral, se você tem royalties a receber ou não. Tá? O direito autoral de software no Brasil, a Lei 9609 de 98, né? Ela estabelece como faz registro de software, tá? E é uma garantia extra para o desenvolvedor, para o seu software. Tá? A propriedade intelectual impõe restrições ao uso, tá? A invenção é sua e os outros só podem utilizá-la sobre o seu consentimento, desculpa. Aí entra a história das licenças. São licenças de software proprietário ou licença de software livre. As licenças são, normalmente, a forma com que a pessoa pode usar um produto de software que existe. Por exemplo, a Microsoft não deixa você copiar o software dela sem permissão. Ela não deixa você fazer reengenharia do software dela. Tá? A Microsoft não deixa você fazer nem engenharia reversa. Tá? Não é só a Microsoft, a maior parte das empresas grandes de software elas não deixam fazer isso. Por isso, nesse caso, é que surgiu o tal do software livre. Qual é o problema do software livre? Por que o software livre tem que ter uma licença? Porque, uma vez que você diz que o seu software é livre, uma outra pessoa não pode pegar o seu software e dizer que o software é dele. Tá? O software livre existe assim, para preservar um software que o desenvolvedor quer distribuir para o bem comum, ou porque ele acha legal, uma coisa nesse sentido, né, quer contribuir para a comunidade e tudo mais, mas ele quer ser considerado o autor daquele software, que é o que ele merece, por exemplo. Tá? O que é um software livre? Software livre você pode vender o software livre, desde que ele continue livre. Você pode modificar o software livre, desde que ele continue livre. Tá? Porém, quem compra tem acesso aos 4 requisitos, né? Pode usar, pode modificar, pode vender, etc. Você só não pode alterar a licença do software livre, mesmo se você modificou.
Então, se você pega um software livre como base para modificar, você não pode fechar esse software livre. Tá? Por exemplo, um exemplo aqui. A Apple, de um tempo para cá, eu não sei quando que ela mudou o sistema operacional dela, que era um sistema totalmente proprietário, para um sistema baseado em Unix. Tá? Desde o macOS 10, o sistema da Apple é baseado em Unix. Ela comprou uma licença Unix para poder fazer o sistema dela e poder deixar ele fechado, com uma licença fechada. Então ela comprou o direito de poder fazer isso que ela fez, para não precisar deixar livre para ninguém. Tá? Tá? O software livre, ao contrário, você pode comprar e cobrar para revender. Tá? Mas ele continua livre. Tá? Ele continua, aliás, assim, ele continua livre e continua reconhecendo a autoria do software no qual o seu é baseado. Tá? Essa licença é a GPL, né? GNU General Public License, idealizado pelo Richard Stallman. Tá? É um pessoal bem legal, esse pessoal que são os pioneiros do software livre. Você vai nessas conferências de software livre, às vezes tem esse pessoal dando palestra, assim, o Stallman, aquele outro, o Linux, próprio Linux, esqueci o sobrenome dele, tá? São pessoas, assim, que têm uma filosofia por trás bem interessante, assim, tá? Bom, e é isso. O que a gente falou hoje nesse vídeo? Hoje a gente tratou de aspectos que são importantes que a gente deve pensar quando a gente está desenvolvendo e que envolvem a qualidade do nosso software também. Então, por exemplo, é o impacto do computador na sociedade que a gente tem que considerar quando a gente está investigando a qualidade do produto. Então, a gente falou sobre o desenvolvimento sustentável, ou seja, doenças sobre o uso do computador. Tá? A gente falou sobre a inclusão digital, que é um aspecto a ser considerado, principalmente no desenvolvimento da interface. Tá? Sobre privacidade, que é uma questão importante a ser considerada. Tá? A gente tem vários aspectos relacionados à qualidade de software que envolvem a privacidade. Tá? Mas a gente falou da venda de informações hoje em dia também, de hackeamento, etc. Falamos um pouco de informática na saúde e falamos de ética na computação, tá? Que impacta também na qualidade do software. Tá? E falamos sobre propriedade de software, que é uma coisa que não tem tanto a ver com a qualidade de software, mas tem a ver com o nosso desenvolvimento. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Então, até o nosso próximo vídeo.